Olá, espero que estejam todos bem e seguros. Eu sou Solange Moraes Sanches, oncologista do AC Camargo Câncer Center, e é um privilégio termos hoje o Dr. Evandro de Azambuja, médico oncologista, especialista em câncer de mama, do Instituto Julius Bordet, em Bruxelas, na Bélgica. Nós vamos discutir o papel dos inibidores de CDK4 e 6, especificamente o abemaciclib, representado pelos estudos Monarch 2 e 3. Seja bem-vindo, Evandro. Olá, obrigado, Solange, obrigado por estar aqui comigo nessa entrevista de hoje. Tá? É muito bom ver quanto progresso a gente fez no tratamento do câncer de mama metastático, né? Em diferentes tipos tumorais. Né? Aqui, hoje, a gente vai falar do câncer de mama, os luminais, que são aqueles cânceres com receptores hormonais positivos, HER2 negativo. E, realmente, os inibidores de ciclina mudaram muito o prognóstico desses pacientes, como primeira ou segunda linha. E o que eu vou falar rapidinho para vocês é os dois estudos, o Monarch 3 e o Monarch 2. Começando pelo Monarch 3, é um estudo com 493 pacientes que comparou abemaciclib com inibidor de aromatase versus inibidor de aromatase sozinho. Foi utilizado para pacientes com primeira linha. E o que esse estudo mostrou? Mostrou que teve uma melhora, ele dobrou a sobrevida livre de progressão. Ela passou de 14,7 meses com a terapia hormonal sozinha para 28,1 meses com a combinação de abemaciclib e terapia hormonal. Isso é muito interessante para os pacientes, porque consegue dar um tratamento que não tem os efeitos de uma quimioterapia e que consegue manter a qualidade de vida desses pacientes. O segundo estudo, o estudo Monarch 2, também um estudo de fase 3, com 669 pacientes, comparou o abemaciclib, nessa vez combinado com o fulvestrant, versus fulvestrant sozinho. Foi utilizado para pacientes que já tinham progredido numa linha de terapia para doença metastática, do câncer de mama metastático. E o que se viu nisso? Se viu também uma melhora na sobrevida livre de progressão, tá? E essa sobrevida passa de 9,3 meses para 16,4 meses. Então, uma melhora significativa estatisticamente e clinicamente. Mas o mais impressionante foi a melhora de sobrevida global, uma melhora de 9,4 meses. A sobrevida global dos pacientes que tinham recebido fulvestrant sozinho era de 37,3 meses, e a sobrevida dos pacientes que receberam o abemaciclib com o fulvestrant, 46,7 meses. Então, assim, uma melhora que é estatisticamente significativa, mas clinicamente muito relevante para os nossos pacientes. Sem dúvida. A gente que sabe que essa é uma situação muito comum na prática clínica, viu que os inibidores de CDK4 e 6 mudaram a história e a experiência dessas pacientes, né? E eu acho que um ponto importante também para a gente pegar, Evandro, é que lembrar que a doença metastática, ela é tratável, mas ela é incurável, e que mesmo com todo esse benefício e ganho em sobrevida, que essas questões da qualidade de vida, elas devem vir juntas com a eficácia e a segurança, né? E isso é muito importante, isso está nos principais guidelines internacionais, como NCCN, ASCO, na ESMO também. O tratamento do paciente com câncer de mama metastático tem que visar, tratar a doença, mas 2, manter a qualidade de vida, porque realmente a gente está falando que não é uma doença curável, mas é uma doença que a gente pode manejar por um período longo de tempo. Então, a maior parte do tempo, se a gente puder começar hoje com o tratamento com os inibidores de ciclina e uma terapia hormonal em primeira linha, isso vai melhorar não só o prognóstico, mas também vai manter a qualidade de vida dos pacientes, vai evitar uma quimioterapia. Então, a gente realmente tem que reservar quimioterapia para pacientes que têm uma crise visceral, como recomendam os guidelines. Isso é uma coisa que a gente tem que reenfatizar cada vez mais, né? Dessa escolha da quimioterapia para paciente em crise visceral.
E a gente viu, né, que assim, essas pacientes elas ficam muito tempo em tratamento com os inibidores de ciclina, e a gente sabe que esse benefício da medicação ela vai depender dessa aderência ao tratamento, né? E que a aderência está diretamente relacionada à experiência adversa do paciente. Então, se o paciente tiver muitos efeitos colaterais da medicação ou efeitos que não foram pensados ou não foram manejados, isso, em última análise, vai impactar o resultado porque o paciente não adere ao tratamento. Então, entra aí aquela questão super importante do manejo dos efeitos colaterais, não é mesmo? Então, assim, os inibidores de ciclina, a gente sabe que eles adicionam um pouco mais de toxicidade em relação à hormonioterapia. É muito difícil tu adicionar alguma coisa à hormonioterapia que não vá dar mais efeitos secundários, né? Então, a gente vê realmente que o abemaciclib pode ter um pouco mais de cansaço, pode ter um pouco mais de náusea, mais diarreia, mas essas coisas são facilmente manejáveis e quando se olharmos questionários de qualidade de vida que foram feitos nesses estudos, isso é bem importante salientar, todos os estudos de ciclinas utilizaram instrumentos de qualidade de vida. A gente vê que algum deles favorece a combinação da ciclina com a terapia hormonal, outros favorece a terapia hormonal. Mas quando a gente pensa em efeitos secundários que são clinicamente relevantes, que mudam em mais de 10% dos pontos da qualidade de vida, só existe um nesses estudos, que é a diarreia. Tá? Então, por isso, é muito importante a gente identificar cedo essa diarreia e manejar muito precocemente. Por quê? Porque a gente não quer que o paciente pare o tratamento por causa da diarreia. A gente, se precisar, a gente pode fazer uma interrupção, pode fazer uma redução de dose, e a gente vê que nos estudos eles mostraram que no Monarch 2 e 3, mesmo para os pacientes que reduziram a dose, eles mantêm essa sobrevida viva de progressão aumentada comparado com a terapia hormonal. Então, assim, é muito importante não pensar porque a gente vai reduzir a dose que o benefício vai se perder. Não, a gente tem que, se precisar, reduzir a dose, mas tem que tentar manter o máximo possível. Então, é importante identificar e manejar e explicar bem para o paciente esse problema da diarreia. E é importante salientar, como você disse, que algumas vezes uma omissão de dose, uma interrupção parcial já consegue fazer essa diarreia se tornar um grau 1 ou menos, e que os antidiarreicos eles têm esse potencial, quando bem utilizados, de chegar a controlar até 73% desses casos, né? Eu costumo dizer que isso parte de um pressuposto que você já tem que educar o paciente, inclusive, a identificar o que é diarreia, né? Não somente as fezes líquidas, mas também o aumento do número de evacuações e que, junto com a sua prescrição do abemaciclib, ele já tenha uma prescrição da loperamida com a indicação precisa de quando usar. Não preventivamente, mas já a partir do primeiro sintoma, não é isso? Exatamente. Eu acho que isso a gente aprendeu muito em oncologia com diferentes drogas, né? Os inibidores mTOR, com outros inibidores de tirosina quinase para o ER2. Então a gente aprendeu, no início eles tinham mais diarreia, mas a gente aprendeu a manejar. E hoje a gente vê que os pacientes toleram muito mais as terapias, né? Então, assim, como tu disseste, eu acho que é importante na primeira consulta, quando a gente explica o tratamento do paciente, a gente explicar bem que existe esse risco da diarreia e já dar a prescrição de loperamida, por exemplo, para eles, né? Que eles têm que estar seguros que eles começam com a diarreia ou o aumento do número de fezes, não só as líquidas, como tu disseste, que eles já têm que começar a tomar, né? Isso é importante. E também manter o contato oncologista-paciente, porque se eles não conseguirem manejar nas primeiras 24 horas que não está resolvendo, eles têm que fazer o contato com o oncologista tem que orientar. Exatamente, que isso é um ponto muito importante, né? Porque o primeiro impulso do paciente que tem diarreia é tentar adequar a dieta, esperar para ver se passa antes de começar a medicação. E eu vejo que aí, muito provavelmente, estão muitas das falhas e muitas das complicações maiores em termos de toxicidade para o paciente. Então, é extremamente importante ele saber que durante o período da diarreia, ok, ele pode até adequar a dieta, mas isso não vai ser o mais importante. Ele necessita ter a loperamida ao alcance da mão, né? Exatamente, ele tem que estar com a prescrição do remédio para começar esse tratamento.
Isso a gente viu bem nos estudos do Monarch 2 e 3, quando tu olhasse em qualidade de vida dos pacientes, a diarreia realmente foi uma coisa que levou muito, que mudou a qualidade de vida dos pacientes, mas que, em geral, acontece assim nos 3, 4 primeiros ciclos, e que depois, se a gente estabiliza, controla, ela tende a se resolver. Então, assim, é uma coisa realmente no início do tratamento. Então, tu tem que dar um Uhum. suporte para o teu paciente mais importante, o oncologista, as enfermeiras especializadas, tem que estar em contato, tem que dar esse suporte para realmente evitar que nos primeiros 3 meses os pacientes parem com o tratamento por causa da diarreia. Eu sei que é uma coisa desagradável, mas a gente tem que estar ali para dar o suporte para o paciente. E uma vez manejável, isso vai garantir a aderência ao tratamento, a manutenção, até chegar aos excelentes resultados de sobrevida livre de progressão e até de sobrevida global, né? O manejo da diarreia tem esse artigo muito interessante que foi publicado agora recentemente no The Oncologist, e que realmente pegou os dados do Monarch 2 e 3 e olhou para diferentes efeitos secundários, né? Mas o que eu vou focar aqui é realmente na diarreia que é induzida pelo abemaciclib. E por que isso é tão importante? Então, assim, tem que identificar precoce para realmente evitar a suspensão do tratamento. Então, como é que a gente faz isso? O paciente começou com o tratamento com abemaciclib, teve o primeiro episódio de diarreia, as fezes mais líquidas, né? Tem que começar com loperamida. Tem que tomar mais líquido, tá? E ficar observando. Se o paciente tem menos de 4 episódios por dia, comparado com antes do tratamento, isso é o que a gente considera um grau 1. Então, a gente não precisa modificar a dose, a gente só dá o tratamento com líquidos e loperamida para o paciente. Se o paciente teve um grau 2, o que significa 4 a 6 fezes por dia comparados com antes do tratamento, tá? Se essa diarreia a gente não resolveu em 24 horas com o tratamento de loperamida, a gente pode suspender a dose do abemaciclib até resolver para um grau 1 e depois a gente recomeça o abemaciclib com uma dose reduzida, tá? Se esse grau 2 ficar persistente ou recorrente, a gente suspende de novo até recuperar para o grau 1 pelo menos, tá? E reduzir a dose. O problema é se o paciente tem um grau 3, que são igual ou mais de 7 episódios por dia. Isso realmente a gente vai ter que suspender, tem que tratar agressivamente a diarreia do paciente, tem que esperar que recupere grau 1 e aí depois reduz a dose. E no caso de grau 4, que tem consequências importantes para o paciente, pode levar ele para uma hospitalização, para requerer intravenoso, né? Isso a gente realmente tem que parar, esperar resolver para o grau 1 e depois reduzir a dose. A coisa importante é que o grau 4 não acontece seguido, né? Nos estudos aconteceu muito raramente. O que a gente vê é mais grau 1 e 2. Então, são coisas que a gente consegue manejar para os pacientes, mas realmente tu tem que estar lá para dar um suporte para o paciente. Tem que explicar, tem que reiterar, tomar líquido, usar loperamida e ficar em contato muito restrito com esse paciente para tentar não precisar reduzir a dose e fazer uma interrupção temporária, se precisar, até recuperar para um grau 1. Eu acho que essas são as coisas mais importantes que a gente pode fazer e pode orientar os nossos pacientes. E ter essas orientações de manejo muito claras, né, e muito próximas do médico e de toda a equipe de saúde, isso é bem importante. Porque a gente tem que lembrar que a taxa de descontinuação por diarreia foi baixa, né, não chegou a 3%, então vai depender mesmo do manejo, né. Exatamente. Voltando a falar dessa questão da qualidade de vida, Evandro, o que acontece, né? A gente está acostumado a ver esses questionários de qualidade de vida que são muito importantes, que eu acho que cada vez mais isso vai ser levado em consideração, principalmente para a doença metastática, junto com a eficácia e a segurança, mas a gente vê esses questionários, que são questionários bem amplos, que chegam além dos sintomas, ver parte social, emocional e até aspectos financeiros, mas assim, na vida prática, obviamente, a gente não aplica esses questionários para os pacientes. Como que
você, na sua prática diária, como que você aproxima essas informações que a gente tem das ferramentas para conduzir o seu paciente? É, essas ferramentas são bem validadas, eles são questionários do IOCC, que tem uma ampla experiência nisso, e eu acho que eles são muito importantes para os estudos clínicos, porque realmente hoje, se tu olhar a ESMO, ela pega, por exemplo, o metastático, ela pega a eficácia da droga, em termos de sobrevida livre de progressão, a sobrevida global, mas também a qualidade de vida. E baseado nisso, nos efeitos secundários e coisas, eles dão uma escala para o teu medicamento, né? Então, se a escala for boa, o teu medicamento tem mais chance de ele ser reembolsado, aprovado. Então, isso é muito importante, mostrar que a gente tem uma eficácia, mas mostrar que mantém a qualidade de vida. Então, para os estudos clínicos, eu acho que é fundamental continuar fazendo isso. Na parte clínica do dia a dia, a gente não faz questionários assim, né? Mas a gente interroga bastante o paciente e tenta ver se houve mudanças. Eu acho que, assim, particularmente se a gente tem uma paciente mais idosa, a gente tem que fazer perguntas mais pertinentes para ver como é que está a rotina dela em casa, como é que estão sendo as coisas, ela está conseguindo fazer as coisas que ela fazia antes, ela está tendo mais cansaço, ela está dormindo mais horas, está dormindo menos horas. Então, assim, pequenas perguntas que a gente faz, a gente pode identificar alguns pontos críticos desses questionários e traduzir isso para a prática clínica. Então, realmente, a gente consegue ver que a qualidade de vida desses pacientes fica muito boa com os inibidores da ciclina. Ele não deteriora, mas uma coisa importante, como ele tem uma resposta também, não só na sobrevida, mas tem uma resposta em controle, ele consegue controlar a dor, né? Então, assim, a gente vê uma diminuição de dor importante, pacientes utilizando menos analgésicos para controlar essa dor. Então, assim, isso é uma coisa que a gente observa bastante. Mas a gente tem que perguntar como é que está algumas coisas críticas para o paciente, perguntar como é que eles estão. Principalmente esses principais sintomas, né? Dor, fadiga, insônia, a questão da independência dos mais idosos. E, na verdade, falando dessa questão da dor, a gente vê que, por exemplo, no Monarch 2 teve um tempo maior, né, para deterioração para dor, que foi significativo, fadiga não foi tanto, mas a gente teve esse impacto também benéfico no Monarch 2 e o Monarch 3 a qualidade de vida não foi piorada, né, então, com o acréscimo, eu acho que isso muito vem também do controle dos sintomas dado pela medicação, né. Exatamente, teve uma melhora de quase 5 meses para o tempo de deterioração, o que é bem importante para um paciente pensar que é um paciente incurável, que a gente quer tratar por um longo período de tempo, né? E outra coisa também, a gente vê que a gente consegue aumentar o tempo sem quimioterapia nesses pacientes. Então, assim, é uma outra coisa explicar para os pacientes que a gente tem que manejar os efeitos secundários, existem efeitos secundários, mas a gente tem que manejar, tem que fazer um partnership com o teu paciente, tem que ir lá mão, hand to hand, como a gente diz, né? E tem que tentar manter o máximo possível do tempo esses pacientes. Porque esse desfecho de aumentar o tempo para início de quimioterapia, ele é extremamente importante para o paciente, né? Porque vai ser uma questão da qualidade da sua vida toda, né? Exatamente. E também a gente não pode esquecer que quando a gente usa a terapia endócrina, a gente geralmente não vê aumento de sobrevida global, nem nos adjuvantes, para câncer de mama precoce, nem no metastático, é muito pouco. E aqui a gente tem uma melhora muito grande, quase 10 meses em sobrevida global. Então, assim, isso é um dado muito, clinicamente muito importante. É uma coisa que o paciente tem que saber disso e tem que, como a gente diz aqui, tem que se agarrar nisso. Então, assim, tem que tentar. Mas, claro, a gente tem que dar o suporte para eles, para manter a qualidade de vida deles e tratar a diarreia, que é um dos efeitos que pode comprometer o uso do abemaciclib. Porque é como se ele tivesse um caminho que o local final fosse ter o ganho de sobrevida, mas o caminhar dele, né, o período, como que eu vou dizer, o tempo que ele está andando, né, o caminho tem que ser agradável, e o caminho é dado pelo controle dos efeitos adversos e manutenção da qualidade de vida, né? Perfeito, achei que foi ótimo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Evandro, é o seguinte: a gente sabe que o manejo da fadiga é um pouco mais difícil, né, em termos
até mesmo em termos medicamentosos, a gente acaba orientando que o paciente respeite o próprio organismo, que faça alguns períodos de descanso, mas que também não fique muito inativo, porque um pouco de atividade física pode estimular. Como que você conduz essa questão da fadiga, né, nos pacientes usando inibidor de ciclina? Aqui é muito parecido com o que tu disseste, tá? A gente estimula o paciente também, tenta manter ele, não diminuir e adaptar o ritmo dele, mas não ficar inativo. E a gente tem, num hospital próximo, que é o universitário ligado a nós, tem como é que uma sessão de exercícios físicos que adapta o paciente durante os tratamentos, e que daí eles adaptam a tipo de fisioterapia, tipo exercícios físicos, e pode melhorar a fadiga dos pacientes. E isso é bem interessante, os pacientes acham bem interessantes, até porque eles interagem com outros pacientes lá que tem de outro hospital, ou do mesmo hospital, que eles não conhecem aqui. Então, assim, é bem interessante isso. Eu acho que essas coisas de grupo, para eles, ajudam muito. Tá? E também uma outra coisa, uma outra coisa também, assim, é o suporte psicológico dos pacientes. A gente tem que identificar inicialmente isso e mandar encaminhar para o psicólogo. Não tem problema nenhum encaminhar para o psicólogo. É uma coisa que ajuda bastante e vai te ajudar no teu tratamento também. Então, identificar a fadiga, exercício físico e suporte psicológico. São atividades que dão o suporte para que você consiga que uma medicação que tem um custo, que tem um efeito adverso, mas são coisas que te dão um suporte, né? E essas questões de medida de estilo de vida, eu acho que cada vez mais vão estar incorporadas, né? Principalmente atividade física, que a gente já sabe que melhora paciente em quimioterapia, que era um pouco de tabu para paciente metastático, mas que parece que faz a diferença junto com todo esse suporte social e psicológico. Eu acho que tem que caminhar tudo junto mesmo, né? Com certeza. Nossa, perfeito, Evandro. Foi uma conversa muito boa, de uma forma muito leve, mas com informações extremamente importantes e que eu acredito que todos nós vamos trazer para a vida. Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente dessa conversa. Agradeço ao Onconews também pela oportunidade e espero que vocês gostem tanto desta entrevista como foi interessante para mim ter ouvido o Dr. Evandro Azambuja. Muito obrigada.